Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de um fundo imobiliário muito legal. Eu particularmente gosto dele. É um fundo um pouco arriscado, mas eu tenho ele há bastante tempo na carteira, então eu estou gostando do que eu estou vendo e eu quero compartilhar com vocês os resultados que eu estou tendo com esse fundo. O fundo imobiliário em questão é o JPPA11, é um fundo de recebíveis imobiliários. E aqui eu tenho algumas informações do JPPA11, vou compartilhar com vocês aqui. E é um fundo que tem a liquidez diária de 381,6k. R$ 381,6 mil. O último rendimento dele foi de R$ 1,33. O dividendo yield nos últimos 12 meses aqui de 17,96. É um dividendo yield bem alto, né? Mas também o ramo desse fundo imobiliário é uma área onde tem bastante risco que eu vou compartilhar com vocês aqui o porquê. Beleza? Patrimônio líquido na casa dos 89,7 milhões, valor patrimonial por cota de 99,25, rentabilidade no último mês aqui foi de 1,38 e o PVP interessantes de 0,99, né? Lembrando vocês que PVP acima de 1 tá caro, abaixo de 1 tá barato, eu considero ali até 1,5, 1,3 ali para compra, né? No meu caso, se for um fundo que realmente eu goste, que eu tenho em carteira, que eu estou acompanhando ele, a evolução e o processo dele. Tem uma recomendação aqui do site do Fundos Explorer que eu sempre gosto de levar em consideração, que é a seguinte, né? Todos os fundos, principalmente o JPPA, que é um fundo de recebíveis imobiliários aqui, né? É muito importante que a gente faça uma análise profunda antes de investir, já que é um fundo que tem um alto risco. O JPPA está performando em baixa, né? Nesse ano de 2023, com a baixa de menos 6,15%. A cotação dele começou em 104,19 e atualmente está em 97,78. Aqui a gente tem um gráfico de rendimento aqui dos dividendos, né, que a gente tem nos últimos 6 meses. Você percebe que sempre fica bem equiparado aqui. E a gente colocando aqui em um ano, a gente tem aqui uma pequena queda, mas depois ele se manteve, né? Lembrando vocês que há um ano atrás a gente teve um aumento de taxa Selic, algumas coisas mudaram, alguns fundos imobiliários por conta da pandemia também andaram ruim das pernas, então a gente está começando a dar uma estabilizada agora. Mas é um fundo que sempre pagou bem e é um fundo que sempre tá bacana, tá legal, né? É um fundo de risco também, como eu disse para vocês, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Eu gosto muito de ver esse número aqui, né? Que é interessante. A gente tem a questão do último dividendo. A dividendo por ação, no caso aqui nos últimos 12 meses, né? Cada ação, cada cotinha desse fundo imobiliário ele pagou R$ 17,56 no total do ano, e aqui somando o dividendo yield de 17,96 nos últimos 12 meses. Um outro quadro que eu acho bem interessante de mostrar para vocês, que eu gosto de ver nos fundos imobiliários, é isso aqui, esse comparativo do fundo em questão, JPPA11, comparando ele com a poupança. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma aplicação aqui fictícia de R$50 mil em 12 meses. E aí, o site do Fundos Explorer, ele traz para a gente um número bem interessante, né? Esse mesmo valor na poupança, ele geraria R$53 mil. Só que esse montante no fundo imobiliário, ele daria um montante final de R$ 57.304. Lembrando ali que só de rendimento foram R$ 8.973, só que tem um ponto negativo aqui, que é a valorização patrimonial do fundo, que ficou bem diferente, praticamente ali R$ 5 mil em relação à poupança no negativo, de R$ 48.331,15. Mas mesmo assim o JPPA11 ele teve uma vitória em relação à poupança de 8,12%. Então os dividendos realmente sempre fazem a diferença, né? Eu cansei de mostrar isso para vocês aqui, que a minha carteira, mesmo estando no negativo, só o que eu já recebi de dividendos, ela cobre o que eu perdi, entre aspas, assim, né? De desvalorização da minha carteira, do ativo. Porém, eu ainda tenho uma porcentagem bem interessante ali, de quase aproximadamente ali uns 5 a 7% a mais só de dividendos que eu tenho recebido. Se a gente for olhar aqui um pouquinho mais detalhado aqui a questão do relatório gerencial, que eu sempre comento com vocês e eu gosto bastante de ler,
gosto de olhar os gráficos, gosto de olhar tudo os informativos que tem aqui, e eu vou trazer para vocês como que eu vejo, como que eu olho, as coisas legais de data, de valores e tal, o que é o fundo em si. Então, como esse vídeo aqui é um vídeo bem específico sobre o JPPA11, nada melhor do que eu trazer para vocês aqui o relatório gerencial do mês 7 dessa empresa aqui, né? No mês 7 de 2023. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, mais uma vez, eu sempre falo que eu acho muito bonito, né? A parte gráfica dos relatórios gerenciais, né? Eu acho bem bacana a identidade visual das empresas aqui e como essas ideias são colocadas de uma forma clara para a gente aqui, que é o acionista, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem na primeira página aqui algumas informações sobre o público, sobre os prazos, sobre o contato do gestor, né? O objetivo do fundo aqui no caso, né? O fundo poderá alocar até 100% do patrimônio líquido em certificados recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos com o seu regulamento. Então a gente vai ver lá embaixo, no final, vocês vão entender um pouco melhor, tem algumas fotinhos de onde está entrando a grana desse fundo, tá? E a gente consegue ter bastante informação legal sobre isso. A gente vê que por mais que é um fundo de risco, é um fundo que está dando bastante satisfação para o acionista de onde o dinheiro está entrando, no caso aqui, o que está alienado, como que está funcionando a questão do contrato, quanto tempo tem o contrato, então a gente consegue ter bastante informação sobre isso. Aqui a gente tem a nota do gestor, que é bem interessante, no caso da distribuição de rendimento, né? Ele fala aqui que a gestão tem um trabalho com o objetivo de manter o patamar de distribuição de dividendos adequado ao perfil da carteira do fundo, utilizando uma combinação entre o resultado recorrente e os lucros retidos e o estoque de correção monetária acruada nos ativos. Então a gente percebe que realmente é uma gestão que está preocupada mesmo em ter um retorno, em captar recurso, em fazer o dinheiro girar, em fazer a coisa acontecer e fazer com que nós acionistas também recebemos um valor interessante de dividendo. Aqui a gente tem os destaques, né, de valores, dividendo por cota, dividendo analisado, todas as informações que eu já passei para vocês agora há pouco. A gente tem aqui também uma página sobre fluxo de caixa e demonstração de resultados, né, que são bem detalhadas. Aqui compensa você abrir o relatório gerencial e você olhar detalhe cada detalhe. Caso você não saiba um termo ou outro, você pode pesquisar no Google que você vai conseguir encontrar, você vai conseguir entender. E isso se chama estudo. Tá, pessoal? Isso se chama estudo. Eu não nasci sabendo de nada disso. A minha área nem é essa, eu sou de humanas, né? Isso aqui é completamente exatas, tem bastante número, bastante informação, planilhado. Então eu confesso que no começo para mim era bem estranho, era como se eu estivesse aprendendo outro idioma, mas o Google ajudou a gente a traduzir algumas questões de palavras difíceis e a gente foi aprendendo, e isso qualquer um de vocês pode aprender, assim como eu aprendi também, né? A gente tem aqui uma nova aba aqui, a desempenho do fundo. Então a gente tem bastante gráficos, bastante números aqui. A gente tem aqui distribuição de dividendo yield e evolução da reserva, que é bem interessante também, né? A gente tem aqui os números que sempre fortalecem, é muito bacana a gente saber desses números para a gente ter o retorno de onde o nosso dinheiro está sendo investido, não é verdade? A gente tem também aqui um outro print aqui, né? Uma forma de mostrar para a gente aqui o volume negociado na B3 em relação aqui de julho de 2022 até maio de 2023. A gente percebe aqui que em julho teve uma injeção aqui de grana bem alta, né? Mas a gente manteve aqui, está subindo aos poucos, o fundo está se estabilizando. A gente teve no mês de maio de 2023 aqui 9,9 milhões de reais injetados aqui no fundo. A gente tem aqui também onde a grana do fundo está injetada, né? A distribuição dos ativos. A gente tem todas as informações aqui sobre a área de logística, transportes, varejo, loteamento, corporativo. Então a gente tem bastante informação de onde o fundo está investindo. E é uma área bem grande, né? São áreas bem grandes, são áreas que estão crescendo, são áreas onde está sempre tendo uma procura bem grande sobre a questão de logística, de residência, de loteamento, de varejo. Aqui está mais uma página aqui de concentração da carteira, né? No caso por devedor, né? Como é um fundo que ele empresta grana para poder fazer com que essas empresas cresçam e construam seus objetivos. A gente tem aqui a porcentagem desses devedores, né? Quem são eles e quanto por cento está alocado aqui. Então a gente tem Desco, Arquiplan, Imperial, Fibra, ABV, que é um atacadista, Estácio, que é uma universidade, se eu não me engano fica na Bahia,
né, esse empreendimento, esse investimento deles. Nessa página aqui a gente tem a composição da carteira, né, são as datas também, né, são o nome das empresas que são os devedores, e a gente tem aqui também a questão do vencimento, né, até quando essas empresas vão pagar para o nosso fundo as amortizações. Então aqui 2025, 2037, 2027. Então a duração, o tempo médio, né, que é o duration da carteira, é de 3,3 anos. Então é um tempo bem interessante para a gente continuar recebendo dividendos. Lembrando vocês que, óbvio, que ao fim de 3,3 anos isso não vai acabar, né? O gestor ele vai continuar fazendo negócios e fazendo o fundo alavancar e crescer bastante. Nessa próxima aba aqui a gente vai ter as informativos. Nessa próxima aba aqui a gente vai ter o informativo de quais são os devedores, né? Onde estão localizados, que tipo de empreendimento que eles estão fazendo. E a gente tem uma coisa bem legal também que são as garantias, né? Que são as alienações fiduciárias, né? Que são as garantias que os devedores colocam aqui em xeque para a gente. E nessa aba aqui a gente tem a informação de quem são os devedores e de quem são as empresas, onde estão as empresas, quais são os empreendimentos, onde está sendo injetado a grana que eles estão utilizando. Então a gente tem aqui também o local, o tipo, do que se trata, tá? A gente tem uma fotinho também, uma vista aérea, a gente tem bastante informativo legal aqui. Caso você queira saber um pouco mais, você pode procurar no Google também sobre onde fica isso, ver a região em volta. Então é bem bacana você ter esse tipo de controle, esse tipo de informação. E como garantia, né, que a gente tem aqui do lado direito, de todos os contratos realizados aqui, a gente tem também aqui, no caso, são alienações, né? AF são alienações fiduciárias, né? Então o que eles têm em garantia relacionado à grana que está entrando de empréstimo aí para eles construírem os seus estabelecimentos. Como vocês podem ver, são negócios bem grandes, bastante dinheiro, bastante espaço, são coisas bem legais, né? No caso aqui tem uma bem específica que eu quero comentar aqui, que é a CRI Sosicam-Brás, né? Eu não sei quem aqui é de São Paulo, quem já viu isso, eu já passei muito por aqui, eu estudava muito ali perto, eu frequentava quase todo dia essas plataformas aqui, e assim que você sobe essas plataformas aqui e vira para a esquerda, você tem um corredor muito grande onde liga a linha do trem à linha do metrô, e nesse corredor tem diversas quiosques, né? Diversas casinhas ali onde tem lojinhas, né? Tem lojinhas de pão de queijo, tem de roupa, tem de suco, tem muita coisinha assim em volta assim. Então esse corredor também faz parte desse fundo imobiliário. Tá? Esse fundo imobiliário JPPA, eu não sabia, fiquei sabendo ao preparar esse vídeo para vocês. Então tem muita coisa que a gente passa na frente, a gente sabe que é uma coisa que a gente vê todos os dias, mas não para pensar que aquilo pertence a um fundo imobiliário. Por eu estar dentro de uma plataforma do trem e do metrô, eu achando que aquilo ali é da prefeitura ou que aquilo ali seja da CPTM, por exemplo, eu não sabia que existia uma empresa por trás daquele corredor. Gente, é um negócio muito legal. Todo o espaço está sendo locável, todo o espaço está sendo construído e empreendedores precisam de dinheiro, as pessoas precisam trabalhar. Então, isso é interessante do mundo capitalista, né? De como que os negócios são gerados com espaços que a gente nem percebe que é de alguém assim, que é privado. Né? A gente de repente acha que é um espaço público, de repente não, é uma empresa que cuida daquele espaço, né? Eu acho isso muito legal. Então aqui em São Paulo tem bastante, né? Por exemplo, aqui Iasbec, né? São Paulo Comercial, fica perto do aeroporto, é um prédio específico ali, bem interessante, né? E a gente tem também aqui tem as garantias, mais aqui em São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, mais São Paulo aqui também, né? São José dos Campos. Aqui que eu falei para vocês, ó, ABV, que é uma rede atacadista chamada ABV, que fica em Mato Grosso do Sul, Dourados, Indaiatuba, interior de São Paulo, aqui centro de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina mais uma vez. Então, pessoal, é isso que esse fundo imobiliário faz, tá? Ele trabalha com recebíveis imobiliários e é bacana quando a gente fala de um relatório gerencial para a gente poder entender um pouco mais do fundo. A gente assistiu um vídeo que de repente nem todo mundo fala de JPPA, ou não fala muito sobre simplesmente o que esse fundo é bom, o que esse fundo é ruim, por que é bom, por que é ruim. Então, o que eu faço aqui é trazer para vocês algumas informações para que vocês possam saber que isso existe, qual é o tipo de rentabilidade que ele tem,
Por que investir, por que não investir? Aí é perfil de cada pessoa, tá? O que eu faço aqui é mostrar para vocês aonde eu invisto. E aí apresentando para vocês alguns critérios que eu uso para escolha e seleção de um fundo imobiliário. Esse fundo específico do JPPA11, eu tenho ele aberto aqui. Então, o que eu tenho na minha carteira do JPPA11 aqui, eu tenho 37 cotas a um preço médio de R$ 99,65 e ele está custando atualmente R$ 99,23, ou seja, meu preço médio ali ele está um pouco alto em relação à cota atual, só que o valor que eu tenho de prejuízo aqui é muito pouco em relação aos outros fundos imobiliários que eu tenho, que eu já cheguei a bater ali mais de R$ 1.000 no negativo, esse fundo aqui só R$ 15, então se eu comprar mais algumas cotas ali eu consigo abaixar meu preço médio, mas enfim, tá interessante aqui. Faz um tempão que eu não compro esse fundo imobiliário, a última vez que eu comprei ele foi no mês 5 de 2022, então faz um pouquinho mais de um ano, mas para vocês verem que eu não vendi. Tá? Mesmo ele caindo, mesmo ele subindo, eu não vendi porque é interessante, são os dividendos. Primeira vez que eu comprei uma cota em 2021, paguei R$100. Ao longo do tempo eu venho comprando, eu paguei caro aqui, ó. No dia 6/8 de 21 eu comprei 4 cotas a 105. Tava caro, mas é o que eu falo para vocês, a gente não pode deixar de comprar o fundo bom que a gente gosta só porque ele tá caro. É o caso das ações. A gente vê ações hoje 30%, 40% de alta em 7 meses. E não é por isso que eu vou deixar de comprar. Isso acontece também com o fundo imobiliário, é o que eu falo para vocês. Eu não vou colocar toda a minha grana num fundo imobiliário específico. Ainda mais um fundo de recebíveis, que é um fundo de papel. Que ele pode cair, ele pode desvalorizar de uma forma um pouco mais abrupta ali ao longo do tempo. A gente tem que tomar muito cuidado onde a gente coloca o nosso dinheiro. Se vai ser tudo num lugar só? Não, negativo, a gente vai diversificar. Então se esse fundo aqui ele começar a dar uma caída, eu tenho minha carteira mais equilibrada, tenho minha carteira bem diversificada. Então, que nem o HCTR e o DEVA11 caíram, mas estão se recuperando. Só que os outros que estavam, os outros fundos imobiliários que eu tenho, começaram a reagir muito bem a ponto de suprir a queda que os outros fundos tiveram. Tá vendo como é interessante a gente diversificar? A gente ter ações, estilos de áreas diferentes de investimento em ações, fundos imobiliários em setores diferentes também. Então, isso faz a jogada do investidor, isso faz a jogada da gente sempre contrapor, a gente não colocar tudo num lugar só. Se eu tivesse a minha grana toda colocada nesse fundo imobiliário, por exemplo, eu estaria no negativo absurdamente. Tá? Então, se eu colocasse minha grana toda no HCTR11 há 2, 3 meses atrás, quando ele começou a cair, eu estaria muito mal, muito mal. Só que como eu diversifiquei, isso não faz tanto peso na minha carteira. Vocês estão entendendo? Isso aqui não é um jogo. Isso não é um jogo. Muitas pessoas deixam de investir em ações porque acham que é um jogo. E não é um jogo. É o mundo real. É um negócio real. É um dinheiro que está sendo injetado no mercado. São prédios reais, são contratos reais, são galpões reais, pessoas reais trabalhando dentro deles. E uma gestão também, né? Uma gestão ativa fazendo isso acontecer e fazendo tudo girar de uma forma bem bacana e transparente para a gente que é acionista. Tá? Então, pessoal, queria compartilhar com vocês aqui essa questão do JPPA11, não fazendo uma análise tão absurda, um vídeo tão comprido, tão longo, mas enfim, uma coisa que eu acho legal compartilhar com vocês, uma visão diferente. Eu tinha feito alguns vídeos sobre fundos agros há um tempo atrás, no canal tem uma lista aí, deve ter uns 5 ou 6 fundos agros que eu fiz uma análise aí. Tem o BTAL11, que eu gosto bastante, que eu fiz uma análise também dele, mostrei ele na minha carteira, quanto que ele está me rendendo de dividendos. Aliás, eu vou até mostrar para vocês aqui dividendos do JPPA11, como que ele tem me pago ao longo do tempo, bem lembrado, hein? Já ia deixar passar essa daqui, pessoal. Começando aqui em 2021, que foi quando eu comprei esse fundo imobiliário, JPPA11, o primeiro dividendo que eu recebi dele foi em abril de 2021. Olha só, R$ 1,05, pessoal. Uma cota, aquela uma cota que eu comprei, essa uma cota aqui, eu ganhei R$ 1,05. E ao longo do tempo eu fui aportando mais. Obviamente que os dividendos foram aumentando gradativamente aqui e chegou no final do ano eu consegui R$ 105. Isso em 2021, tá? Em 2022, vamos dar uma olhadinha aqui. Em 2022, ó, R$ 29, já não é mais R$1, tá? São R$ 29, já paga o almoço aqui. 25, 37,
Olha só, 38, 59, 74, 75, aí a Selic teve uma alta, os fundos começaram a pagar um pouquinho menos, né? E a gente foi recebendo um pouco menos, mas no final de 2022 eu recebi um dividendo total de 630, somando com os R$105 do ano anterior, deu aproximadamente ali R$735. No ano de 2023, vamos ver aqui como que ele já está me pagando. Vamos dar uma olhada aqui, JPPA11. Olha lá, 52, 51, 51, 51. Tem se mantido bem estável aqui, né? E desse ano aqui ele já me pagou R$309. Ou seja, eu já recebi ali aproximadamente ali R$1.000 de dividendos nessas cotas que eu tenho do JPPA11 nesses últimos 2 anos e meio. Bem interessante, né, pessoal? R$1.000 ali, livre de impostos, livre de imposto de renda. Isso é muito legal, isso deixa a gente bem animado a continuar investindo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre alguma coisa que a gente pode melhorar, algum conteúdo específico que vocês queiram que eu traga aqui. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, vai ser muito bem-vindo. E mais uma vez agradeço a visita de vocês aqui. E até o próximo vídeo, bons aportes, bons dividendos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.